A paz de Deus para todos, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Vamos dar sequência hoje no vídeo O Fim dos Tempos. Tá passando uma moto aqui agora, pelo amor de Deus. Bom, vamos dar sequência à série que eu estou fazendo aqui, né, O Fim dos Tempos, para que nós possamos aí juntos chegar até o livro do Apocalipse e desmembrarmos todo o Apocalipse. Vale lembrar, pessoas, que é o seguinte, tá? Pós a Torre de Babel, houve uma separação de credo, tá? Uma separação de raça e uma separação de línguas, tudo bem? Essa separação de credo, de crença, de religião, tá? Ela surgiu e ela se tornou um mal tão forte, porque um abismo chama outro abismo. A Torre de Babel foi um mal. Esse mal trouxe esses males, tudo bem? Então esse mal foi um mal tão forte que hoje, até mesmo naquilo que se entende por cristianismo, há várias denominações, porque ninguém chega a um único entendimento da Bíblia. Mas seria possível isso acontecer se todos nós estivéssemos numa mesma comunhão, no mesmo espírito, tá? E numa mesma manifestação saudável da graça, porque a graça ela é multiforme, não simplesmente no sentido de como ela vai aparecer para converter alguém, mas ela é multiforme na sua saúde também, tá? Porque em algumas denominações ela se manifesta pouquinho, em outras ela se manifesta um pouco mais, em outras mais, e até tem denominações que ela se manifesta com muito mais saúde, tudo bem? Agora, nenhuma denominação é 100% perfeita, e não é só em uma denominação que se encontra a graça. A graça de Jesus Cristo ela não está presa a muros, tá? Porque Cristo ele transcende tudo isso, tudo bem? Então, dada toda essa explicação, carece também mais uma coisa. No vídeo anterior, eu havia falado que, né, num dado momento, eu consertei também no vídeo anterior, mas inconscientemente eu acabei consertando, inconscientemente. Então agora eu vou fazer consciente o conserto, tudo bem? Eu falei que Esaú, né, que Jacó tinha vendido sua primogenitura para Esaú num dado momento, tá? Não foi ao contrário, isso é fato, tá? Tudo bem? Jacó se tornou Israel, ele ficou com a bênção, né? Enfim, ele ainda fingiu que tinha pelos, né? Porque Esaú era peludo, foi lá, Isaac foi lá, deu a bênção para ele, e quando Esaú chegou para receber a bênção depois, não sobrou a mesma bênção para ele, tudo bem? E o povo de Israel foi muito abençoado. Dado toda essa explicação, vamos dar sequência ao povo de Israel, tá? E até chegar ao entendimento do que é o Israel nos dias de hoje, tá? Vamos lá. Então nós tivemos Abrão, Isaac, Israel e depois os 12 filhos de Israel, tá? Então você teve lá Judá, você teve Zebulon, Rubens, José, e aí vale lembrar aquele destaque lá de José, né? José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, as 2 meias tribos, né? Porque você não fala de tribo de José, né? Você fala das meias tribos, né? Enfim, são muitas tribos. Tribo de Levi, muito importante, né? Porque a tribo de Levi, ela ficou com sacerdócio em Israel, e a gente vai chegar, isso é muito importante, grave isso, grave a tribo de Levi, tá? Por isso que eu falei também que nem todo mundo é judeu, o judeu é aquele da tribo de Judá, tá? Dentro do Israel Estado tem levita, tem rubenita, né? Tem vários, tá? O da meia tribo de Manassés, tem o da meia tribo de Efraim, assim por diante. Tudo bem, gente? Beleza? Dado essa explicação, nós vamos ter que entrar um pouquinho nos números. Então, Abraão, Isaac e Jacó, 3. 3 é confirmação ou potencialização. Por isso que em tudo, né, você vê muitos milagres com 3, né? Muitas coisas, eu orei 3 vezes, Deus apareceu, e eu jejuei, e às 3 horas da manhã, e não sei o que tem. Por quê? Porque o 3 ele tem um significado, a simbologia dele é de potencialização ou confirmação, tudo bem? O 12, escolha. Por isso Abraão, Isaac e Jacó e 12 filhos. Significa que Deus, ele mostrou, ele confirmou a sua escolha naquele povo, no povo de Israel. Para quê? Para manter o seu credo, o credo no Deus vivo em um determinado povo. Por quê? Porque os demais, infelizmente, eles foram
entregues a outras religiões, a outros deuses. Por quê? Por conta do pecado na Torre de Babel. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo, e essa é a regra. Um mal chama outro mal, tá? E o intento do homem unificado foi fazer uma torre para se chegar a Deus. Então Deus espalhou o homem, tá? E não permitiu que houvesse unificação tão cedo, até que se cumprisse todos os mistérios na face da terra. E quando essa unificação chegar, é porque a besta e o falso profeta estão se levantando. Então a besta será o novo Nimrod. Tudo bem? Dada essa explicação, né, o povo de Israel ele foi escolhido. Então Deus levantou os profetas, tá? Aí você teve Moisés, você teve Josué, você teve, né, depois a era dos juízes, tudo mais, né? Enfim, e até chegar Jesus Cristo, tá? Quando Jesus Cristo chegou, houve uma grande mudança espiritual. Por quê? Porque o Israel que outrora era material e espiritual, né, junto, ele deixou simplesmente de ser um Israel material e espiritual para dar lugar a um Israel muito mais espiritual, tá? E aí, especificamente voltado à tribo de Judá, porque todo aquele que crê em Cristo e for batizado, mesmo nós, gentios, né, que éramos levados a ídolos, né, que nós não pertencíamos ao povo escolhido inicialmente, nós fomos enxertados na videira. A videira é Cristo e a videira é da tribo de Judá. Portanto, todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo e ele for batizado, ele faz parte do Israel também, tá? E assim sendo, nós somos judeus, mas espiritualmente falando, tudo bem? Materialmente somos gentios, espiritualmente somos judeus, porque fomos enxertados na videira. E a videira, ela é judia. A videira é a raiz e a descendência de Davi. E aí vale lembrar também uma curiosidade, por ser raiz e descendência de Davi, porque a sociedade ela era patriarcal, tá? Antigamente a sociedade era patriarcal, tudo bem? Ela não era uma sociedade matriarcal, tá? Prova do que eu estou falando, que ele assumiu o trono de Davi. Davi teve Salomão, ele não deixou uma mulher no seu comando, tudo bem? Entende como é que funciona? Não deixou uma mulher no lugar de Salomão. Não, ia reinar Salomão, e assim por diante, tá? Quando chegou Jesus Cristo, ele foi gerado por uma mulher, mas Jesus Cristo, por parte do homem em si, foi Deus que visitou Maria, ainda virgem, tá? Cobriu com a sombra dele, e Maria gerou a Cristo, tá? Só que eu vou falar aqui para vocês, gente, Deus ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que eu creio, tá? Com toda certeza, que o DNA de José, dessa descendência, né? Ele estava em Jesus Cristo, tá? Ele estava em Jesus, tudo bem? Porque a descendência de Jesus Cristo, ela vem patriarcalmente, tá? E tem que chegar em José para que manifestasse nele o sangue de Davi, para ele ser a raiz e a descendência de Davi. Então, isso é um fato muito interessante para trazer aqui, tudo bem? Joia! Aí o povo de Israel ele não recebeu a Cristo, porque eles acreditavam que Jesus ia vir como um Deus poderoso, que tiraria o Império Romano dali. E essa resistência do povo de Israel fez com que a graça se manifestasse para nós, e aí surgisse esse mais completo Israel, um Israel espiritual. Nós somos da tribo de Judá diretamente porque estamos linkados à videira, que é judia, que é Cristo, tá? E o Israel material, ele ainda permanece com toda a espiritualidade, com todas as promessas que Deus prometeu para ele. Por isso que é importantíssimo a gente olhar para o povo de Israel para o fim dos tempos. Tudo bem? Não significa que todo judeu está perdido. O judeu ou o israelense das demais tribos, né, que quiser
ele pode crer em Cristo, né? Ele pode buscar Cristo, ele pode se salvar, certo? A salvação é para todos e Cristo deixou isso, falou assim: se eu enxertei aqueles que não são da videira, quanto mais os ramos originais eu não posso fazer crescer, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência no vídeo, porque Israel é tão importante que já me tomou mais 10 minutinhos para explicar. Tamo junto, valeu!